Olá, bem-vindos a mais um ID Talk do CryptoID. É um prazer tê-lo na nossa audiência. Hoje nós vamos falar de mais um case. Nós estamos ficando especialistas em apresentação de cases. Isso é muito bom porque as pessoas gostam muito. E hoje nós vamos falar sobre um case da Thales de cibersegurança com um dos maiores bancos de investimento brasileiro, que é o BTG Pactual. Boa tarde, temos hoje aqui o Fabiano Ferreira, ele é Associate Director na área de Security Operations and Data Protection. Fala um pouquinho pra gente do seu histórico profissional, da sua vida do BTG, fala um pouquinho do banco. Vamos falar bem do banco, bastante do banco. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando aqui hoje esse case. Bom, o BTG Pactual é um banco de investimento, o maior aqui da América Latina, né? E ele hoje tem 40 anos, né? Não é um banco novo, já é um banco bem conceituado, bem um senhor no mercado, é um senhor banco. É um senhor, mas ele tem uma cara de jovem, né? Exatamente. Isso é muito bom. Então ele é um banco muito consolidado já no mercado, né? Hoje ele tem, imagino que por volta de 6.500 a 7.000 funcionários, tá? E a gente atingiu a semana passada a marca de 2 trilhões em custódia no banco. Nossa! Né? É um valor expressivo. Relevante, Vocês atuam só no Brasil ou em outros países? A gente tem escritório em vários países, aqui da América Latina, América do Norte e também na Europa. Você toma conta disso tudo, da área? Sim. Nossa! É responsabilidade. Fora as aquisições, né? Que o banco tem feito bastante aquisições. Sim, exatamente. Sempre que o banco faz alguma nova aquisição, né, a gente tem que estudar a arquitetura de TI desse grupo, né, dessa empresa ou desse escritório que o banco está adquirindo para que a gente possa montar e fazer parte ali do nosso ecossistema. Então é um trabalho grande a ser feito, né? Tem que ter um cuidado muito assim, absurdo em cima disso, porque cada empresa tem uma metodologia própria, tem um quê diferente e a gente tem que considerar tudo isso. Então não tem aquela fórmula mágica de vamos seguir sempre por esse caminho. E até eles estarem assim, na mesma página, vamos dizer assim, do BTG Pactual, eles não podem unir os sistemas nem nada, né? Exato. Aí depois existe essa união, naturalmente, ou não? Sim, depois os sistemas eles são unificados, né? Passa-se a usar uma única plataforma, que é a do BTG, mas também acontece muitas vezes de algum escritório que a gente adquire ter uma solução muito robusta, né? Que a gente até pode ter conhecimento, mas não usa. E acaba encaixando muito bem para o nosso cenário. Então a gente acaba adotando aquilo também. Bom, Fabiano, no Pactual, qual é o principal gap que vocês precisavam resolver para, então, chamar a Thales e, enfim, fazer a adoção da solução da Thales? Ok. Bom, a gente sempre fala que o gap é a criptografia ou a proteção do dado, né? Só que acaba indo até um pouco além disso. A gente viu que o gap que a gente tinha ali não era só o cumprimento de uma lei ou uma regulação do Banco Central ou do governo federal. A gente tinha a responsabilidade, como a gente ainda tem a responsabilidade de manter os dados dos clientes seguros, né? Então a gente percebeu que a gente precisava de adotar uma ferramenta que fosse robusta para que desse suporte naquele ecossistema que a gente tem, que é muito grande, né? E que atendesse aos requisitos técnicos para poder se encaixar ali no nosso ambiente. Porque são muitas regulações, né? Muitas. Então... Só que nem só por conta de regulação, mas por conta do próprio ambiente, né? Por exemplo, a ferramenta que a gente vai adotar, quais são os requisitos, né? O que a gente precisa que a ferramenta faça para a gente? É uma pergunta que pode parecer muito simplista, mas às vezes, se você perguntar para pessoas diferentes, mas dentro do mesmo projeto, cada uma vai ter uma visão diferente da outra. Né? Então eu vou perguntar isso para você. Quais são os requisitos de segurança que fizeram
você adotar essa solução da Thales? Tá, bom, primeiro a gente tinha os requisitos de ferramental, né, que ela deveria atender para a gente. Por exemplo, o gerenciamento de chave criptográfica, né? A gente tem N soluções no mercado, algumas oferecem um nível de proteção boa, né, para esse gerenciamento de chave criptográfica, outras nem tanto. Então isso era um requisito primordial. Outro ponto, a questão de performance. Quando a gente for começar a fazer o processo de criptografia, né, ou tokenização, a gente vai falar disso daqui a pouco, né, como que fica a performance do meu ambiente perante isso? Eu preciso garantir que o meu dia a dia continue acontecendo sem que eu penalize a velocidade da minha operação. Então, Fabiano, complementando a pergunta inicial da Regina, como que a solução da Thales, a Cypher Trust, se encaixa nesse cenário de segurança e quais as funcionalidades específicas que ela oferece para atender essa demanda? Ok. Bom, só para a gente contar a historinha desde o início um pouco, a gente, quando montou a lista de requisitos, né, vários players no mercado tinham uma solução própria. Então foi onde a gente começou a refinar. Bom, a gente tem os requisitos da ferramenta e de usabilidade, como que isso deve se comportar aqui no nosso ambiente. Então, ok, o que eu preciso ter na minha ferramenta? Eu preciso que a ferramenta ela atue em ambiente híbrido, né? Seja um ambiente on-premise, um ambiente virtualizado ou 100% nuvem. Ela precisa me garantir isso, eu preciso garantir que eu consiga detokenizar aquela informação, né? Ou seja, fazer com que o processo seja reversível em algum determinado momento. Nossa, um zilhão de requisitos que ela atendeu a gente, né? E, de novo, ali a questão principal era termos de performance, né? Então, isso foi o que pegou bastante para a gente poder definir a Thales. E até um ponto que eu achei muito curioso, né, quando a gente estava conversando já com os últimos players ali, alguns deles falaram para a gente assim, olha, eu acho que a solução mais robusta que você vai encontrar é a da Thales. Nossa, até os concorrentes. Falei, mas como assim, né? Eu trouxe você aqui para você falar da sua ferramenta, né? E aí você me indica outra. Eu falei, cara, infelizmente, né, a solução hoje mais completa, exatamente, né? Só tem um que vai atender você, que é a Thales. E aí, né, um deles até abriu o jogo e falou, a gente tem essa ferramenta de tokenização, só que é fornecido pela própria Thales. Olha. Não é uma solução nossa. Interessante. Que legal, bom, pelo menos ele foi honesto, né? Sim. Não, também Fair, né? acabou abrindo portas no banco para outras soluções dele, né? Na verdade, Exato, com com certeza. essa atitude, né? Com certeza. E depois da implementação, a gente já vai voltar na implementação depois, mas aí me surgiu uma dúvida agora sobre os benefícios. Vocês puderam, assim, medir de imediato esses benefícios? Como é que foi essa trajetória, né? Porque você precisa, né? Não só medir em relação à cibersegurança, ao ROI, enfim. Vocês conseguiram ter esses resultados? Sim. É até um pouquinho complexo falar disso, porque esse tipo de coisa não é algo tangível, né? Onde você adota uma ferramenta e fala, poxa, essa ferramenta ela me trouxe, sei lá, 10 milhões em retorno. Não é alguma coisa tangível, mas é uma ferramenta, né? Não só a ferramenta, como que eu vou encaixar bem uma palavra aqui? Uma jornada, né? Essa jornada de proteção. Ela não é uma coisa que ela vai te trazer um ganho financeiro, mas ela vai fazer com que você não perca, né? Tanto em pagamento de multas, ou por não atender uma regulação, ou por ter que chamar uma empresa de auditoria a auditar aquele ponto no qual você foi pego uma vez, e isso tudo tem um custo, né? E eu acho que é o pior de todos, que é a reputação da empresa perante o mercado. Expor, né? Os dados dos clientes. Então, exatamente.
E isso, uma vez que você mancha a imagem de qualquer companhia, não estou falando nem de um banco específico, mas de qualquer companhia, para você recuperar, reconstruir essa imagem depois, é um processo trabalhoso. Você está certíssimo isso. Vocês que são especialistas em investimento, né, devem ter assim seus especialistas também financeiros para medir isso. E se você está falando que o maior ganho é justamente a imagem. A não perder, né, patrimônio, não só patrimônio, reputação, tudo isso, eu acho que assim, é muito bom a gente ter essa visão de que um case de sucesso é justamente você passar tranquilidade para a sua área, para a sua equipe, né? Ter funcionários que durmam melhores, etc. É verdade. Fabiano, agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de implementação, tá? Quais foram os principais desafios que o BTG e a equipe, né, sua equipe, passaram na implementação dessa solução? E como esses desafios foram superados? Conta um pouquinho, um exemplo para a gente. Aconteceu isso, não precisa falar tão especificamente, mas genericamente, né? Em termos de gestão de mudança, de treinamento, de equipe, durante a implementação também. Bom, para deixar bem claro para todo mundo, não existe um processo de proteção de dados simples. Não. Isso tem que estar claro. Né? A gente conversa com muitos parceiros, muitos amigos no mercado de outras empresas e é muito comum eles relatarem para a gente, o pessoal tá achando que é só colocar uma ferramenta, clicar next, finish e tá tudo pronto. Apply. Né? E não é assim. A gente passou por várias dificuldades, né? Óbvio, não tem a historinha feliz tão fácil por trás disso, né? A gente passou por problemas técnicos, obviamente, porque a gente precisou remodelar muita coisa no ecossistema do banco, né? É um banco já com 40 anos que ele tem que se adaptar, ele tem que se encaixar na realidade atual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esquecer todo o legado do banco? Não. E construir do zero? Não vai. A gente vai ter que adaptar aquilo ali. Né? Então, a gente tem um problema muito grande inicial, que é a massa de dados. Estou falando aí de petabytes em várias situações. Né? Então, entra de novo a questão de performance, né? Que a gente tem que considerar. O ponto que eu acho que acho que foi o mais trabalhoso para a gente foi a questão cultural da empresa. Eu acho que não só no banco, não só especificamente nesse projeto, mas para qualquer empresa, qualquer projeto dessa magnitude que você vai implementar, você vai esbarrar na questão cultural. Porque você vai ter aquele funcionário que ele está acostumado a ler um dado, né? E aquilo sempre foi daquele jeito, ele sempre acessou o que ele quis, a hora que ele quisesse, e agora, de repente, a coisa começa a mudar. Então, a gente não consegue simplesmente pegar a ferramenta e colocar aquilo goela abaixo e falar, você vai trabalhar dessa forma agora e acabou. A gente tem que fazer uma evangelização, né, dos envolvidos ali. Por que agora aquilo mudou? Em que aquilo vai ajudar o trabalho dele? Né? Então, ele não vai perder totalmente o acesso, só que ele vai trabalhar aquela informação que ele precisa. Ele não vai mais ter o acesso aberto, né, como era antes em toda a empresa. As coisas começam a ser mais microfocadas. Foi sempre aberto para todo mundo? Não, né? Não. Quando eu digo assim, muito aberto, não quer dizer que todo mundo acessava tudo. Né? Mas pessoas específicas de alguma área, ela podia acessar todas as informações daquela área. E isso agora já também não é mais verdade. Né? Ele pode estar dentro da mesma área, por exemplo, falando de marketing, em que o usuário A de marketing ele vai acessar um conjunto de informações e o usuário B não vai acessar. Ele pode acessar uma parte, mas não tudo. E tudo é com log. Eu imagino que vocês tenham que ter implementado um novo sistema de controle de acesso também, não? Isso está em implementação ainda, né? Ele já está bem maduro, a gente só está nessa fase evoluindo um pouco mais do que a gente já tem, mas a gente tem esse projeto. Para ficar mais rigoroso ainda. Exato. Isso daí é especificamente um projeto chamado DAM, que é Data Access Management. Então, que é um gerenciamento de controle de acesso, que também é um outro processo que ele deve estar incluído junto
com esse DDC, né, para que a gente consiga fechar o ciclo inteiro de proteção. Eu queria só que você desse um pouquinho mais de detalhe para a gente sobre o que é, como que foi essa gestão de mudança dentro do BTG, do banco, e como é que foi esse treinamento, se foi preciso ter treinamento, se as pessoas aceitaram bem, se não aceitaram a solução, se foi fácil para isso, na implementação desse projeto. Seria interessante também, vou complementar a pergunta da Suzana, você falar um pouco da interação com o time da Thales, né? Como é que o time te apoiou, se foi só Brasil, se teve outras unidades da Thales? Ok. Acho que é interessante. Bom, o processo de gestão de mudança, ele não só aconteceu, como ele acontece de forma contínua, né? Então, a gente sempre tem que relembrar os usuários ali do sistema do porquê que existe aquilo agora, né? Então, esse processo, eu gosto sempre de bater nessa tecla. Você não pode fazer uma única vez. Porque aquela pessoa para quem você deu aquele treinamento em um determinado momento, ela muda de área, ela deixa a empresa, outras pessoas vão entrar. E isso não pode se perder. Aquilo tem que continuar ali no roadmap, né? Então, todos têm que fazer parte disso. Então, na gestão de mudança, durante esse treinamento, a gente basicamente vai dizer para eles o porquê que aquilo deixou de ser como era antes, né? Lógico que não só para atender uma regulação, mas também porque eles precisam entender que a obrigação do banco é manter os dados dos clientes seguros, né? E por que ele vai manter seguro? Não é simplesmente um porque eu quero ou porque precisa, né? Ele tem toda uma questão ali de tratamento sensível por trás daquilo, né? Muito se fala em dados lugar mais pessoais. sensível. O lugar mais sensível é o bolso, né? Com certeza. Então faz a parte da gestão deixar isso de forma muito clara. Você tem que deixar o dado seguro, não é porque a gente quer ou para atender uma lei. Isso aqui é uma norma da empresa. A gente segue isso ali com rigor. Então, você vai ter que aceitar, você vai ter que entender isso. Não é simplesmente mais mas eu preciso e eu quero e eu vou acessar. Não é mais assim. E esse treinamento é para que áreas da empresa? São áreas que acessavam os dados só, ou isso também vai além dessas áreas? Marketing, você já falou? Sim, a área de marketing, por exemplo, ela tem os acessos dela que ela precisa ter, né? Isso foi mapeado, né? E até acho que vale a pena comentar muito sobre isso. O mapeamento desses acessos é um negócio que tem que ser muito bem trabalhado. Porque se a gente começa a tirar um monte de permissão de pessoas que não podem ter a permissão tirada, a gente vai dar um baita de um tiro no pé. Vai, que aí ninguém vai querer usar. Exato. Então, pode interromper algum trabalho das pessoas, das equipes. Com certeza. A gente tem que garantir o funcionamento, né? O dia a dia do banco, a gente tem que manter a segurança, só que a gente tem que fazer tudo isso sem tirar a autonomia das áreas. E isso acaba sendo um trabalho mais sensível. Né? E tem assim o dia da virada ou não? Vai acontecendo aos poucos? A gente foi fazendo aos poucos. A gente implementou em ambiente de desenvolvimento, né? A gente fez os testes, validou, poxa, é isso aqui mesmo? Deixa aquilo maturando durante um tempo, a gente continua o nosso trabalho de mapeamento dos acessos e depois de um bom tempo a gente sobe o nível, implementa num outro ambiente de homologação, deixa aquilo ali maturando mais um pouco, até que depois que a gente tenha certeza dos acessos, a gente sobe isso para a produção. Só que a gente também não sobe e nem deve fazer isso de vontade própria, né? A gente sempre tem que envolver várias áreas, desde o time de desenvolvimento, exatamente. Então, você tem que envolver muitas áreas nisso, né? Você tem que comunicar todas ao mesmo tempo. Processo de negociação lento e difícil, né? O Fabiano, quando começou essa implementação? Ela começou, acho que há se não me falha a memória, uns 3 anos e meio, né? Quando começou a puxar esse assunto lá dentro, que havia essa necessidade e tudo mais. E por alguma razão, isso não estava tendo aquela velocidade que deveria ter. Né? Então foi quando eu fui envolvido no projeto e aí para mim ficou muito claro. Eu falei, opa, peraí, acho que agora eu entendi o porquê que não está indo rápido. Né? As áreas estão conversando, mas não estão se entendendo. Esse foi
principal problema? Não é Ponto de problema, atrito. né? Ponto de atrito. Exato. Foi um ponto de atrito, sim, porque quando o time de segurança fala para o time de banco de dados, né, para o time de dados, olha, eu vou controlar o acesso aos seus dados, o time de dados vai se preocupar. Fala, poxa, como assim? Isso aqui é meu, como é que você vai mexer num negócio que é meu? Né? Como é que você vai sair criptografando tudo, assim, e sem falar comigo? E se eu perco essa Exato, criptografia? e se eu perco o meu acesso? E se eu não consigo ler a informação depois? E aí começa a criar o caos, né? Então a gente teve que fazer esse translate, né? Essa tradução entre as áreas. Porque o time de segurança, quando fala que vai proteger, não é que ele vai tomar o acesso para ele. Né? Existe uma série de tratativas aí que você pode falar uma palavrinha que é muito comum, mas que na cabeça do time de banco de dados você vai causar um baita de um problema. Então, por isso que o projeto começou a emperrar durante um tempo. E depois que eu entrei, né, junto com o meu time inteiro, principalmente o Stefano Laporte, que ele que ficou bem na frente disso, acho que ele apanhou até mais que qualquer pessoa nesse projeto, mas foi o cara que fez o negócio sair. Né? Então, a gente entendeu isso, o que estava acontecendo, a gente fez essa tradução e, opa, peraí, cara, vamos corrigir essas informações aqui. Então, quando a gente começou a tratar isso, né, com linguagens diferentes para que ambas as áreas pudessem se entender, o projeto começou a andar. Então, comunicação ali, eu acho que foi o principal ponto de impacto. E aí, eu queria saber qual foi o principal demandante, tá certo essa palavra? Desse projeto. Quer dizer, qual foi a área que falou assim, olha, precisamos ter isso aqui há 3 anos e meio atrás? Eu acho que todas as áreas tinham essa iniciativa, né? Não partia especificamente só de uma área ou da outra. Isso é uma coisa que eu acho muito, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal dentro do banco, porque os técnicos, né, as pessoas, os funcionários do banco, eles têm esse sentimento de proteção das coisas muito forte. Né? Então, quando começou esse assunto lá atrás, já levantaram a mão lá no time de desenvolvimento. Cara, olha só, a gente tem acesso aqui nos dados, né? São dados fictícios, mas como você precisa tratar no CPF, um CPF é válido. Existe toda uma regra de validação por trás de um CPF para que você gere os números. Então, a gente precisa disso daqui. Pode ser um CPF aleatório, mas ele tem que ser válido. Então já encontramos ali um problema que a gente precisava solucionar. A gente contornou isso rápido, praticamente ali no mesmo dia, né? Mas então, os próprios times vieram falando pra gente, cara, olha, a gente tem uma base que a gente usa, né, que ela é D-1, ou seja, é uma cópia do ambiente de produção, só com uma defasagem de um dia. Que é onde eles vão fazer os insights do banco, vai fazer uma série de coisas, né? E ali tá muito aberto, né? Acho que dá pra gente controlar aquele acesso ali e tal. Vamos ver isso com a gente? E a gente começou a mapear todas essas demandas, né? E aí também surgiu ao mesmo tempo o time de segurança e falou, cara, a gente precisa dar uma resposta para todo mundo aqui. Vamos buscar uma solução única para que cada área não tenha a sua própria solução, né, que aí vai começar a gerar um caos, porque ninguém vai conseguir controlar. A gente centraliza isso aqui na área e a gente entrega uma resposta para todo mundo. Então, não foi uma área específica que puxou essa thread com a gente, né? Foram demandados aí acho que praticamente pela empresa toda. Foi amadurecendo, né? Sim. E como é que foi, como é que você enxergou a parceria com a Thales nesse projeto, para ter sucesso nesse projeto? Se eu tivesse que pegar uma palavra, seria estratégia. Porque foi uma parceria extremamente estratégica para a gente, né? Não só em termos de know-how da Thales perante o assunto de proteção de dados, né? Pelo ferramental que eles ofereciam para a gente, que era muito robusto. Mas até hoje a gente usa o suporte da Thales para que a gente continue amadurecendo cada vez mais. Então, quando a gente começou a falar de tokenização alguns anos atrás, né, que até então, até esse exato momento, ainda é a última palavra em proteção de dados, né, a mais robusta, estou falando até hoje porque amanhã já pode surgir outra coisa. É verdade. Então, vamos deixar isso anda claro. muito rápido. É muito rápido. Então, para a gente tem sido estratégico
justamente porque eles conseguem nos manter atualizados nessa jornada, né? Então, por exemplo, olha, cara, a gente precisa começar a falar de criptografia pós-quântica. Vamos fazer um bate-papo com isso aí, cara? Vamos puxar uma agenda? A gente vai, a gente conversa, a gente estrutura ideias. Né? Muito interessante. Então, por que eu gosto de frisar bem esse ponto, né? A cibersegurança, ela não é uma jornada que você vai ter uma linha de chegada. Começo, meio e fim, né? Não vai ter o fim. Infelizmente. Você sempre tem um começo, mas você não vai chegar no fim. Porque quando você acha que você já está maduro o suficiente, alguma coisa saiu no mercado que você já vai te deixar para trás de novo. Então você tem que estar naquela buscas, né, constantes do que está mudando, né, o que surgiu de novo, e não tem jeito. Quem fica parado no tempo vai se desatualizar bem rápido. Vai. E isso é o que a Thales dá muita força pra gente. Não, porque eles têm operação no mundo inteiro, né? E uma operação gigantesca, então também eles estão... e o negócio deles é esse, então eles têm muita informação do que está vindo, né? Assim, Exatamente. A atualidade para eles. Exatamente. Eles são muito atuais. E o que eu tinha perguntado antes, você não respondeu. O teu suporte é no Brasil? A equipe da Thales do Brasil que te atende? A gente tem um time daqui, do Brasil, que atende a gente, só que a gente, às vezes, precisa acionar um time de fora. Né? Mas aí eles fazem... Um time do Chile, um time que atende o Peru, né? Especificamente ali na região de Miami, Nova York. A gente tem times que, às vezes, a gente entra em contato direto com eles e a gente tem a resposta do mesmo jeito. Ah, que bom. Mas até hoje vocês estão entrando em contato com eles? Sim, mas não por questão de dificuldade de projeto, né? Ele Que às falou vezes isso, olha. é mais para pedir mesmo uma Ajuda. ajuda ali, porque falta abraço, né? E já teve até caso que a gente passou com a ferramenta, o nosso ambiente, né, o ecossistema do banco, ele tem algumas particularidades. Então, quando a gente foi envolver os times, a gente não pegou só o time de segurança, nem só o time de dados. A gente envolveu a área de negócios, a arquitetura, a área de redes, a área de backup, time de storage. Então, a gente fez um timezão bem grande, bem completo, para que esse negócio andasse. E a ferramenta, claro, que além dos requisitos técnicos, ela ia trabalhar com todas essas camadas, só que ela não ia poder interferir em nada ali. E aí a gente conseguiu fazer com que isso... E quanto mais gente, mais... Com certeza. Porque cada um tem o seu conhecimento específico de uma área, né? Então a gente, claro, eu conheço o sistema de storage, mas até um determinado ponto. A partir daquilo eu não conheço mais a fundo. Então eu preciso pegar alguém que conheça e trazer ele para junto do time. Né? E isso foi importante a gente ter feito. Porque foi onde a gente descobriu que a empresa tinha alguns processos, né? Que até então era desconhecido pra gente e que a ferramenta deveria atender. É um mundo, né? É um mundo. São quase 7 mil. Não, e a quantidade de soluções também, né? Que vocês oferecem para os clientes, né? Exato. Cada uma de um jeitinho diferente, cada uma de... Então aí, para cobrir isso tudo... A gente ainda aqui está falando só da última camada de proteção. Exatamente. Que é a camada de dados. Mas antes disso... Tem um mundo. Uma coleção de coisas gigantescas ali por trás. Olha, a gente já está acabando, né? Já temos. Mas antes de finalizar, seria muito interessante você falar um pouquinho dessa sua experiência, falar um pouco da sua formação acadêmica, porque a gente tem muitos jovens que nos seguem, então é sempre interessante. E a gente viu que eles também gostam de acompanhar o ID Talk. Então, se você pudesse dar uma palavrinha, né, sobre a sua carreira, como é que você vê a cibersegurança e um pouco de visão do futuro, né, Suzana? Sobre essa atividade. Bom, na área de tecnologia, eu não sou tão novo. Né? Só na área de tecnologia eu tenho aí 23 anos praticamente. E eu comecei a minha carreira em TI na área de banco de dados. Então, como engenheiro de banco de dados. E com o passar dos anos, né, muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. Mas é muito comum você pegar um administrador de banco de dados e o cara falar que ele é especialista em performance. Chegou um determinado momento que eu falei, caramba, todo mundo é especialista em performance e o resto das coisas, né? A gente tem segurança,
tem alta disponibilidade, tem um monte de coisa envolvida nisso. Né? Não quer dizer que DBA só conheça isso, ele conhece tudo, mas acaba se especializando geralmente em uma coisa ou outra. E eu falei, cara, eu quero ir para a área de segurança. Eu vejo que a gente fala muito disso, mas assim, né, não é simplesmente ir lá e tirar uma permissão do usuário, deve ter mais coisa envolvida nisso. E foi quando eu comecei a estudar, e eu vi que o negócio era maior, muito maior do que eu estava imaginando que fosse, né? E aí, num determinado momento, eu falei, cara, eu acho que a minha faculdade não vai ser suficiente, eu vou ter que fazer uma outra coisa. E aí eu fiz uma outra graduação em cibersegurança. E aquilo já me abriu ainda mais os horizontes. Eu falei, opa, beleza, agora eu já sei exatamente aqui por onde eu devo ir. E aí foi onde eu entrei de vez, né, na área de cibersegurança e me especializei em segurança de dados. Quem entra não sai. Ah, não sai. É apaixonante, né? Muito. Tem um desafio por dia, né? É uma loucura, é uma área muito estressante, cansa, mas é muito prazeroso. É aquela coisa que chega no final do dia, quando você tem um problema resolvido, você respira fundo e fala, pronto. Que bom, né? Consegui entregar mais uma vitória. Que bom. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agradecemos muito ao Abílio por ter dado essa oportunidade de conversar com você, que ele que fez essa ponte, né, Suzana? É verdade. E é isso. Você quer fazer alguma palavra final? A gente deixou de abordar algum assunto assim, que você acha que é relevante, ô, Fabiano? Eu acho que foi bem completo. Nosso bate-papo foi bem legal. É claro que se a gente fosse conversar, a gente teria assunto aqui para um ano inteiro. Né? E resumir isso em poucos minutos é muito difícil, mas eu acho que foi bem legal, foi bem produtivo aqui. Espero que eu consiga ter ajudado. Ajudou muito, porque eu acho que tem muita gente que vai assistir a esse ADTalk, que vai se inspirar. Porque é um negócio, vocês, um banco com padrão que é Padrão de qualidade. De qualidade, o BTG Pactual, você vê há 3 anos e meio, ele entrou ícone nessa jornada, como você falou. Então, e é no mercado financeiro, né? Então, quantas empresas não precisarão passar por isso? E tem que passar rápido, né? Porque Sim, exatamente. o nível da água está subindo. Exato. A gente tem... Isso é uma regulação que todas as empresas já tinham que estar com isso maduro. Essa é a realidade. Né? E quando isso começou a ser implementado, a gente tinha dificuldade em relação ao tempo, e a gente tem uma cultura dentro do banco que é fazer muita coisa rápida e bem feita. Então isso te dá muita autonomia também para trabalhar. Né? Não vou desmerecer que às vezes a gente acaba tendo um pouco mais de pressão também, mas a gente consegue fazer o que a gente precisa em tempo hábil. A gente tem empresa que começou Te dão os recursos, antes da gente e estão, nossa, muito para trás. Você acompanha isso? Acompanho. De bate-papo? Acompanho. A gente tem comunidades, né, da área, até amigos que trabalham em outras empresas, a gente acaba trocando bastante figurinha, a gente acaba se ajudando muito. E dá para você perceber que ainda tem muita empresa que tá patinando nessa jornada ainda. Muito bom. Então você convide seus amigos para assistir o nosso episódio, canal. Né? Pode deixar. Tá bom? Gente, muito obrigada por mais um ADTalk. Fique com a gente. Fala, né, Suzana? Curta, compartilhe e ative o sininho de notificação para vocês saberem quando tiver novidade. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.